Bem-vindos a mais um vídeo no canal MLPC Linguística. Esse vídeo é especial. Esse vídeo é de uma língua que eu estou para abordar faz muito tempo. Ela já foi mencionada nos vídeos de línguas latinas aqui, porque é uma língua que, você que acha que sabe, porque aprendeu aí uma palavra ou outra em catalão, uma palavra ou outra em romeno, você acha que você é um especialista em línguas latinas e sabe tudo sobre as línguas latinas menos conhecidas, né? Assistindo esse vídeo você vai ver que você não sabe nada, tá? A menos que você saiba o sardo, você conheça a língua sarda, realmente o seu conhecimento das línguas latinas está bastante incompleto. A língua sarda é um capítulo completamente à parte dentro da família das línguas latinas. Uma língua que não se encaixa bem num grupo fora, tanto que geralmente a gente divide, na verdade, é tão única, a língua sarda é tão única, tão especial na família latina, que embora ela só tenha talvez no máximo 1 milhão de falantes na Ilha da Sardenha, todos falam também italiano hoje em dia, juntos, então o italiano é a língua dominante ali. Mas geralmente a gente pode dividir as línguas latinas entre ramo sardo e o ramo o não sardo. Dentro do não sardo, como a gente vê nesse mapa aqui que eu vou mostrar, nesse diagrama de evolução das línguas latinas, né? O ramo não sardo, daí se divide entre romeno, né, o ramo romeno, que é o balcânico, né, o ramo italiano, e o ramo ocidental, francês e ibérico, das línguas latinas, bem como o ramo rético, né, aquele ramo das línguas dos Alpes ali. Né, então eu gostaria também de pedir que vocês assistissem os vídeos de línguas latinas, a série de 3 vídeos que eu postei já faz tempo no canal, que são a série de línguas latinas, as línguas da Itália, introdução às línguas latinas e as línguas dos Balcãs, da França e da Ibéria, que estão aqui no canal. Vou tentar colocar os links aqui embaixo, no card aqui em cima. Mas o sardo realmente é o que faltava, porque o sardo, né, a única língua que ainda falta depois do sardo vai ser o dalmaciano, que é uma língua extinta, falada na Croácia, uma língua latina que foi extinta no século XIX. Mas nem o dalmaciano é tão único e diferente quanto o sardo. A gente vai dar uma olhada aqui por quê, né? Como eu vi aqui no ramo evolutivo, a gente vê que o sardo está separado, ele não é uma variedade de italiano, né, junto com os sicilianos e corsos e napolitanos e calabreses, né, não pertence a essa família. Ele começou que a Sardenha, já nas guerras púnicas, com as guerras entre Roma e Cartago, que era a colônia fenícia que existia ali na Tunísia, né? Nas guerras púnicas, a região da Sardenha já começou a ser latinizada. Então o latim começou a evoluir na Sardenha muito cedo, muito mais cedo do que o latim que foi expandido depois. O latim se expandiu pela Europa, pela França, pela Ibéria, pela Romênia, pela própria Península Italiana, depois. Então esse latim vulgar, que virou as outras línguas latinas, foi um latim mais tardio, um latim vulgar mais de séculos depois. Lá do século I depois de Cristo, 2, 3 depois de Cristo. E na Sardenha, esse latim foi levado lá, talvez até antes de 200 antes de Cristo, pelos romanos, 100 antes de Cristo. Começou a evoluir muito cedo, e pelo fato da Sardenha ser uma... Aliás, para quem tem curiosidade, a palavra sardinha, né, o peixe sardinha, tá, deriva seu nome da ilha, não ao contrário. A ilha não é que a ilha foi batizada com base no peixe. Então o peixe sardinha é que foi batizado por associação à ilha que era pescado aí no Mediterrâneo, naquela região. O nome da palavra a Sardenha vem do sardo, que era um rei fenício, era um rei mitológico dos fenícios, que então foi batizado ali baseado nos fenícios quando eles estavam fundando Cartago naquela região. Mas voltando, então a Sardenha foi colonizada muito cedo. A língua, pelo isolamento da Sardenha, também ela ficou isolada na época inicial, pelo menos na fase entre a Antiguidade e a época da dominação catalã na ilha, no século XI, XII. O sardo ficou mais ou menos que isolado ali. O próprio Dante Alighieri, no seu De Vulgari Eloquentia, que é um livro que ele escreveu lá em 1200 e pouco sobre as línguas latinas, né, eles falam que os sardos são únicos. A maneira como os sardos falam, ele conhecia os sardos, né? Os sardos já eram um pesquisador muito bem já
700 e poucos anos atrás, 740 anos atrás, e ele já nos falava que o sardo era uma língua única, que eles ainda falavam domo, em vez de casa. Não tinha casa, preservava a palavra latina. Algumas palavras latinas só existiam na Sardenha, só sobreviveram na Sardenha na língua sarda. Então a gente vai aqui para uma grande aventura descobrir o que é de tão único, né? Colocar várias coisas que você acha que estão mortas, né? Você que estudou latim e acha que tem palavras latinas que morreram no latim e não sobreviveram, não existem mais as línguas latinas modernas, cuidado, tá? Algumas delas estão vivinhas aí para te assustar, né? Que ainda sobreviveram. Você deu elas por mortas, enterrou elas, declarou elas como enterradas e extintas, mas elas estão aí, né? Elas estão aí no sardo. Dá uma olhada aqui que você vai se surpreender. Algumas fontes que eu usei, tem esse site aqui da Sardenha oficial, que é Língua Sarda su Sardegna, né? Publicações, aqui você tem Circa Linguística, Circa Culturale, o Fuedario, Dicionário Sardo-Campidanês Italiano, a gramática do nuorês. Existem vários dialetos de sardo, que são quase como línguas diferentes, né? Aqui no mapa a gente vê, né, o sardo campidanês, ele é o mais maior, que predomina no centro-sul da ilha, inclusive em Cagliari, que é a capital da Sardenha. E no norte, no extremo norte, a gente tem a língua, está em verde nesse mapa, é a língua corsa, a língua da Córcega, que é uma língua muito mais próxima do italiano padrão. A língua córcega não é um parente do sardo, é uma língua parecida com o italiano padrão, derivado do toscano também, essencialmente. Que também é falado no norte da Sardenha. E no extremo leste, ali tem uma região em azul, que é a região de Alghero, ou Algués, que fala catalão. A gente entra no aspecto da dominação catalã da Sardenha. A Sardenha, a partir do final da Idade Média até a Era Moderna, foi dominada pelos catalães, que dominavam todo o comércio, a navegação no Mediterrâneo Ocidental. Os catalães eram os dominadores ali. A Sardenha fazia parte da Catalunha, depois a Sardenha foi absorvida por Aragão, né, o reino de Aragão, e esse reino de Aragão, Catalunha, foi também absorvido na época moderna já pela Espanha, pelo reino de Castela, formando a Espanha. Então, depois do catalão influenciar a língua sarda, o catalão foi a língua literária da Sardenha, por séculos. Então, de longe, a língua que mais influenciou o sardo foi o catalão, né? E a gente tem, então, depois da dominação espanhola, né, a Catalunha é dominada pela Espanha, e o espanhol também passa a contribuir com palavras para a língua sarda. Existe uma influência do espanhol, do castelhano, sobre o sardo, né? Uma coisa bem interessante. O italiano em si não influenciou tanto assim o sardo, né? O sardo sobreviveu à influência italiana até a época moderna. Depois que a Sardenha passou a pertencer à Itália, houve uma influência maciça do italiano nos últimos 300 anos. A Sardenha passou por uma italianização muito forte, especialmente no século XX, claro. Mas a língua sarda sobrevive. Ainda tem quase 1 milhão de falantes, entre meio milhão e 1 milhão, não se sabe quantos são ativos, né? Muitos conhecem passivamente a língua, mas não falam mais. Mas está havendo esforços de revitalizar a língua, né? Porque é uma língua muito interessante. E de todos esses dialetos, o nuorês é o mais arcaico. Eu vou descrever aqui nesse vídeo principalmente o dialeto nuorês. Tá? Mas algumas fontes, alguns exemplos, algumas palavras vão estar em campidanês ou em logudorês. A gramática do sardo nuorês que eu usei aqui, né? Alguns vocabulários e dicionários de italiano que eu encontrei. Eu tenho esses livros em PDF, quem quiser entrar em contato, entre em contato comigo, que eu também dou aula de italiano, dou aula de catalão, dou aula de latim, dou aula de grego antigo, alemão, russo, né, inglês, obviamente. Então, boa parte das principais línguas europeias eu consigo ensinar. Eu ensino online, através do Telegram, através do WhatsApp. A gente tem aulas online, você fica no conforto da sua casa, tendo aula diretamente comigo. Eu desenvolvo uma mentoria em idiomas. E também aqui embaixo do canal, você entra em contato, você também pode conhecer, no link que está aí abaixo, o meu dicionário temático online que eu uso na mentoria. Eu uso para ensinar um dicionário temático, multilingüe, onde eu condenso o vocabulário e ensino o vocabulário de maneira bastante intuitiva. Na fonética, o sardo é bem interessante. Um dos fenômenos mais estranhos que a gente tem no sardo é
a chamada vogal paragógica. Nas gramáticas em italiano do sardo, a vocale paragógica. É uma espécie de repeteco da vogal. A última vogal, se a palavra termina com consoante, depois dessa consoante final, os sardos tendem a ecoar a vogal anterior. A última vogal da palavra é repetida depois da consoante final. Então, prus, não é falado prus, é falado pruso, que é mais, é o pio, plus, né? O plus, mais. Plus, pruso. Sussarduzo. Os sardos, fica sussarduzo. Alguns até falam sussadruzo. Tem uma metátese aí de D com R às vezes também. Sussarduzo. Saslimbasa. As línguas. Saslimbasas. Sosflorese. As flores. Você vê que flor, a palavra flor, em sardo é masculina como no italiano. É il fiore. Em português, espanhol, em francês é la fleur. La flor. A flor feminina. Em sardo aí a gente tem uma flor, ao contrário do latim. Latim flor também era feminina. Vamos dar uma olhada no exemplo de fonética aqui, um exemplo de áudio. A amostra de áudio que eu tirei da internet para vocês ouvirem o sardo falado. Vocês vão ouvir que o sardo é bem já... Os falantes modernos são bem italianizados, já falam com aquela entonação italiana. Mas procura prestar atenção na língua, né? Para você ver como é interessante. Depois de vocês assistirem o vídeo, voltem aqui para a amostra de áudio para vocês verem as palavras que vocês aprenderam depois, inclusive essa repetição vocálica aí no final, essa vogal paragógica é bem interessante. Dê uma olhada na amostra que depois vem a gramática. Depois da amostra de áudio eu ponho a gramática. Benvenuti a questo nuovo programma de Telesassari. Questo è un programma di lingua sarda e voglio parlare prima di tutto ite non chiede essere questo programma, che prima di bornare ita da essere. Questo programma non pretende di imparare completamente il sardo per due motivi. Prima di tutto che non rendiamo conto che vi acquerre avere troppo tempo per imparare tutto il sardo e poi che non rendiamo conto che vada a avere troppa varietà del sardo per porne d'accordo tutto quanto. Ecco poi deo bojappa fai dare sempre a sozzanesa che è sull'imbazzo che mi hanno imparato babbo meu e mamma mia. Bojappa ragola è scritta invece bojappa fai che biere guscia che oggi mutti di sa lingua sarda comune che non è nuda de inventato deo non so in no che può scontare macchinese e questa lingua è una lingua che è naschia commente una spezia de compromesso sul mutti morgai tra tutto già variante sarda. Saluto a tutti, io mi narro Riccardo e oggi appo a fare in sardo. Tanto, appo a fare questo video metacurso che no, sinceramente a come non penso di narrare, ma posso gallo fare dare un pacco a sopra della lingua e a sopra del suo dialetto che sto facendo a come. A come sto questionando in un dialetto più o meno finiscoleso che l'ho poi imparato da essere finiscoleso ovviamente è un pacco nugoreso finza che su nugoreso fiti su primo limbazzo che avevo cercato che avevo provato ad imparare. Ite posso narrare de pruso. Su sardo è essa lingua che mi piace de pruso de totus a lingua sa romanza sa è una lingua meta speciale per me. È una lingua che tiene uno sonno meta misterioso e tanto invio saluto a tutti i sardos che mi conoscono e a tutti i altri sardos. Voi siete su un popolo meta ONU, meta accoglizzante, non mi indamento pruso, ma è tutto. Grazie a meta a tutti che mi hanno imparato paraulas a meta tutto.
Portanto, adioso. Então você vê nesse último vídeo aqui o cara falando na câmera, né? Apo a faidare. Oi, apo a faidare. Oi, apo a faidare. Hoje vou falar. Apo a faidare. Faidare é falar. Apo é eu tenho. É o verbo haver. Apo, seria o abel do latim. Abel. Futuro em sardo é feito com eu hei de falar. Eu hei a falar. No sardo não houve a sufixação do verbo haver. Nas línguas latinas fora da Sardenha, né, e fora do romeno, a gente tem o falarei. Você pega o verbo haver e coloca como sufixo no verbo. Falar-ei. Falar mais o verbo haver sufixado. Né? No sardo, não. O verbo haver é colocado antes do verbo uma preposição a mais o infinitivo. At a faidare. Ele há de falar, ou seja, ele falará. Então, no sardo, o verbo haver não foi sufixado, foi preservado como verbo auxiliar antes do verbo principal, o que é bem único do sardo e deve ter sido uma coisa bem comum no latim vulgar, mas só o sardo preservou isso. Mais uma coisa que faz com que o sardo seja uma língua única nas línguas latinas, né? Outras coisas aqui, sardo, o que mais distingue o sardo do resto, né? A gente tem a preservação do som das velárias, o som de que e ge, antes do e e do i. Nas línguas latinas, o som do que e do ge, antes de e e, virou che e ti no italiano e no romeno. E nas outras línguas virou C e Si. Por isso que a gente tem CA é K, mas CE é C. CI é Si. Isso é uma mutação fonética que já estava ocorrendo no latim, né? Porque a velar é uma consoante traseira. O E e o I são vogais dianteiras. Então aí tem um conflito de articulação. Então, em vez de você pegar a velar e falar que, você fala che. Você muda para uma articulação dianteira che. Dá uma palatal dianteira, uma vogal dianteira. Tem mais harmonia. Então, che... No sardo essa harmonização não ocorre, então a gente ainda tem que e que. Por exemplo, a palavra 100, o numeral 100, em italiano é cento, em sardo é cento. Ainda pronunciam como o Júlio César pronunciava no latim clássico. A pronúncia do C ainda é dura, e do G em algumas palavras também. Então o verbo fazer, facere. É facere em sardo, o fagere em sardo. Não houve palatalização das velares antes de vogais dianteiras, que é universal de todas as línguas latinas, inclusive do romeno. Por exemplo, quibo é comida. Em italiano a gente tem cibo, né? Do italiano, do latim quibus, C-I-B-U-S. Quibus, em latim é comida, alimento. Em italiano, cibo. Em sardo, quibo. Ainda tem quibo, quento, né? O artigo definido em sardo é sa pro feminino e su pro masculino. Não é lá, lu, lá, lé, lo. Não é do latim. O artigo definido em todas as línguas latinas, exceto em algumas formas de provençal e no catalão medieval, que também era sassu. Tinha essa forma do sassu, que vem de ipso, do latim, que era mesmo. Nas outras línguas latinas, essa forma que tem L, né? La casa, la maison, la femme, la mujer, la dona, das línguas latinas, essa forma com la, le, né? Lo, lo stato, que a gente tem nas línguas latinas. Em português também, o artigo português a gente perdeu o L, mas tinha o L no ibérico arcaico. Vem do latim illa, que significava aquele. Né? Illa fenestra, aquela janela, virou la finestra, a janela. Perdeu a distinção a indicação de distância e virou um artigo, né? O demonstrativo virou um artigo. No sardo, bem como no catalão medieval, a gente tinha ipso e ipsa, que virou ipsa língua, virou salimba. A gente tem a palavra domo ainda para significar casa, né? Um arcaísmo bem sardo, já notado por Dante na Idade Média. Mano, feminino mana, grande, não tem grande, a palavra grande, né? Em sardo também, sardo é a única língua que preserva a palavra mano. Talvez o romeno tenha o mare, né? Mare em romeno é grande, né? Não sei se mare do romeno vem de mano também, pode ter sido. Mas nas línguas não romenas, não balcânicas, só o sardo preserva mano, que vem de magno. A palavra normal para grande, não tinha magno, magna. Então, magno, magna. Também não tem o verbo cair, do latim cadere, né? Que em italiano é cadere, cair em português. Em sardo tem ruere, cair é ruere. E o verbo dizer também não existe. A palavra dicere, do latim, não sobreviveu no sardo. A gente tem narrere, uma palavra super sarda, eles usam muito. No vídeo a gente viu ali, io me narro,
Eu acho que ele fala Deo me narro, que é eu me digo, ou seja, eu me chamo. É curioso que o verbo narrar do latim, que era da primeira conjugação, narrare, no sardo virou narrere. Aliás, uma coisa que o sardo tem é que não tem a segunda conjugação latina, não tem os verbos que tem o E tônico, como narrere, como temere. Todo verbo que tem E antes do R, né? Tudo que seria a segunda conjugação do latim passou para a terceira, passou para ser um verbo com uma acentuação na raiz, como narrere, não tem narrere, não tem verbos em ere em latim, em sardo. Tem verbos sempre acentuados na raiz, na segunda conjugação. Ou seja, uma terceira conjugação, né? Também não tem a palavra de amanhã, que as línguas latinas têm todas derivadas de manhã, né? Manhã, manhana, domani, demã, em romeno maine, que significa amanhã. Em sardo ainda se preserva cras. Tá? Embora cras fosse usado no italiano medieval, o português medieval tinha cras também, mas nas línguas latinas modernas isso desapareceu, mas o sardo preserva até hoje. Crasa, crasa, amanhã. Meda é muito também, meda, né? E gena é porta, que vem do latim janua, que era porta ou janela. Janua, gena, também pode ser porta. Aí tem digere, que é o verbo ducere do latim, que significa conduzir, liderar, levar. Virou digere do latim, enquanto que as línguas latinas hoje tem portare, levare, prendere. E também tem ferrere. Olha que interessante, tem ferre no sardo. Do latim ferre, que era o verbo também levar, carregar, pegar. Em latim, um verbo indo-europeu antiquíssimo, né, relacionado ao bear, do inglês. Que também só sobreviveu em compostos como transferir, conferir, inferir, auferir, deferir, preferir. Esses verbos inferir do português, todos derivam do ferre latino. A gente não tem, mas sem prefixo a gente não tem mais. Decere é o verbo ser decente. A palavra decente vem daí do latim decente, decente. Aquilo que é adequado, aquilo que é decente, aquilo que está correto. Também é usado o verbo impessoal em sardo, ainda pronunciado como em latim, só que em latim era decere, em sardo virou decere. O verbo saber, o sardo também é a única língua além do romeno que preserva o verbo saber do latim. Que em latim era scire, e em sardo é scire, ainda scire. Mas também tem sapere, talvez por influência das outras línguas latinas, né? O verbo sapere, sapere, em latim significava experimentar. Experimentar alguma coisa, de onde vem sabor, né? A conjugação é do verbo scire, em sardo é isco, isquis, isquit. Você vê que o sardo preserva o T da terceira pessoa, singular, né? Isquit. Esquimos, esquise, esquises, esquint. Né? Até coloquei um ditado que encontrei no dicionário de sardo, né? Não importa pruso su isquire, importa pruso su facere. Não importa saber, não importa mais saber, o que importa mais é fazer. O verbo pôr, né? Que é o verbo ponere, ou mettere, ou mentere também existe, né? Similar, aí, talvez por influência do italiano, mettere, em italiano é mettere, né? Não se usa muito porre. O verbo falar, faidare, relacionado ao nosso verbo falar. Faidare vem do fabulare, do latim fabulare, que deu hablar, em espanhol. Então é uma característica ibérica do sardo. A palavra palavra é paraula, igual ao catalão, talvez seja um empréstimo do catalão, uma influência do catalão, porque o catalão é igualzinho. Ou feido, sufaido. Sufaido é a palavra também. O balcone é a palavra nativa para janela, em sardo, né? Que convive com bentana, que é a palavra importada do espanhol. As palavras espanholas, aí talvez mais tardias, que entraram no sardo por influência espanhola já na época moderna. O sardo não tem finestra, não tem a palavra finestra, mas tem rio e frumene. Rio e frumene convivem como palavras em sardo para rio. No ibérico a gente tem rio, no espanhol, mas o latim tinha flumen, tinha rivus. Rivus era a margem do rio, né, de onde vinha riva, arrivare, chegar na margem. Mas a palavra para rio no latim era flumen, onde vem fluminense, alguém que nasce no estado do rio. O italiano tem fiume, não tem rivo, né? Mas no sardo a gente tem frumene convivendo com rio, talvez por influência ibérica. O verbo pegar é leare, é o verbo levar, similar do levar, né? Ou pigare, cognato do pegar em português. Comer é mandicare, preservando uma forma bem antiga, né? Que no italiano virou mangiare.
O meio do verbo já se fundiu em mangiare, né? Em francês manger, em catalão manjar, em romeno mancar. Só que no presente o romeno não tem as sílabas no presente, né? Mancar e eu manank, eu como. O verbo querer pode ser querere, similar ao querer do português, do espanhol, ou volere, similar ao volere do italiano. Nde quero meda que eu ne voglio più. Eu quero mais disso, né? O sardo tem esses pronomes adverbiais como tem no italiano, no catalão e no francês. Ne, é mais disso. O cano vem do latim hoc anno, o ablativo de hunc anno, né? Hic annus, que é esse ano. Também significa a mesma coisa que ancora, significa ainda, não é também, é ainda. Né? E conca é cabeça. Saconca é cabeça. Embora tenha um cabeça também, um cabeça. Puzzone é um pássaro. Bucire ou occhiere é o verbo matar. Similar a uccidere, do latim, do italiano uccidere, ou latim occidere, né? Occidere é uma forma prefixada do verbo caedere, chiedere, do latim caedere, chiedere, era matar em latim, ou occidere, matar em latim. Oio, ou ódio, ou ocro, são variações dialetais. O dicionário dá várias formas, né? Às vezes uma palavra tem, às vezes, 8 formas diferentes, porque tem uma variação dialetal monstruosa dentro do sardo. Oio, né? Suoio, suódio, o olho. Aurica ou oricha, orelha. Trabalho. Piogo, piolho. Em latim é pidocchio. Em italiano é pidocchio, né? Em latim é pedúculum. Bisognare, do italiano, besogne, do francês, haver necessidade de precisar. Comprendere é o verbo entender. Não tem um verbo mais simples que esse, é compreender, é o verbo normal. Straco é cansado. Su tempusu e su corpusu. Isso é o tempo e o corpo. O sardo preserva essas palavras latinas que terminavam com us, mas não eram masculinas. Esse us era parte da raiz da palavra em latim. Tanto que o plural de tempus e corpus em latim é tempora e corpora. E o genitivo temporis e corporis. São palavras de gênero neutro, onde esse us fazia parte da palavra, não terminou. Não foi tirado e não era uma palavra masculina. O sardo preservou esse arcaísmo latino. Ele preservou. Todas as línguas latinas reinterpretaram essa terminação como uma terminação masculina. O S foi tirado porque foi interpretado como plural. Só tem o U. Então a gente tem tempo, corpo, em português, em italiano tempo, corpo, em espanhol tempo, cuerpo. Mas em sardo ela tem su tempusu e su corpusu. bem arcaico, né? Tanto que Dante Alighieri tinha uma impressão bem estranha dos sardos, né? Suyoko, o jogo. Sozoyokoso, os jogos. Sacosa, a coisa. Sascoisas, as coisas. Sumatesioko, matese é mesmo. Similar ao medésimo do italiano, matesh do catalão, a palavra mesmo. Mesmo em português também, mesmo em espanhol, vem de matésimos. Né? Matésimos é a palavra antiga. Samatese cosa, a mesma coisa. Os demonstrativos custo, custa, né? Este, custo, custa, esse, e cudo, cuda, aquele. Muitos L, o L do latim virou esse DD, esse D duplo do sardo, que muitas vezes é pronunciado de maneira até retroflexa. Curdo. Por exemplo, o cavalo virou cabardo, o cardo. Uma coisa meio... Isso ocorreu no siciliano também. Talvez seja uma influência até siciliana, napolitana, ou uma evolução paralela, independente, não sei. Aqui os dias da semana. Nada de muito diferente na maioria, mas você vê que sexta-feira é Kenápura. Sexta-feira em sardo é Kenápura, que vem de Kena, que é o jantar, né? A ceia, do latim Kena, do italiano Cena. Mas pura que é pura, Cena pura, é o jantar puro. Isso dizem que é... Eu vi um vídeo no sardo explicando que isso aí seria uma palavra criada pelos judeus que viviam na Sardenha, que praticavam o sabá, né? No sábado era o dia sagrado, que eles não faziam nada, né? Dedicado à religião. E então na sexta-feira eles faziam um jantar de purificação à noite. Então a sexta-feira é a noite, o jantar puro.
Seria a origem disso aí. Bem, você achava que sabia as línguas latinas, não disse no começo aí? Não, perdi o catalão, o romeno. Estou manjando tudo aí de latim. Sem o sardo você não manja nada. Desculpa. Os meses do ano também tem surpresas aí, né? Tem Benajo, Frearzo, Março, Abril, Maio. Mas junho é lâmpadas. Lâmpadas. E julho é Triulas ou Argiolas. Agosto, Augusto. Capudani é setembro. Capudani, parece que Capudani é o começo do ano, né? Em italiano, Capudani. Daí outubro, novembro, dezembro tem Santuani e Ledamini para outubro. Sant'Andrea e Ognissanti para novembro. E Meseidas ou Nadale para dezembro. Tá? Quem tiver uma explicação para esses nomes me fala, né? Nadale é claro que é Natal de dezembro, mas os outros eu realmente não consegui pesquisar ou descobrir por que são assim. As estações do ano: verano, que a palavra parece com verão, né? Deve ser uma palavra espanhola aí, verano. É primavera em sardo. Já o verão é estio, que é a palavra catalã para verão. Né? Estio é verão em catalão. E tem stadiale também, que é uma versão adjetival, né? Atôndio ou atôndio é outono, aí tudo bem. E vero, zero, iero é inverno também, derivado da mesma raiz. As cores: tem bianco, que é do italiano, mas tem arbo, que vem de albo, em italiano, albo, albumina, alvo, né? Alvejante. Só em sardo, eu acho que só em sardo e em romeno a gente tem a palavra branca do latim. Em latim, branco era albus. Em romeno é alb, em sardo é arbo. Nas outras línguas latinas a gente tem essa palavra branco, blanco, bianco, que vem do germânico. Empréstimo germânico. Blanco tem a ver com black em inglês. É uma cor vazia, né? A ausência de cor. Nighedo, niedo, que é preto, negro. Ruio ou rubio, vermelho. Grogo, que é amarelo. Biaito ou brau, que é azul. Azulo, o colore de cielo ou celeste, que é azul claro. Tanal, púrpura, o colore de vino, que é violeta, né, o vinho. Verde ou vidre, verde. Aranjo, a laranja. Tabaquino ou muscu, que é marrom. Cinza é pertigazzo. E rosa é orosa. Aqui os numerais. Uno, duas, tem o feminino, né? Uno, una, duas, duas. 13, batoro, quimbe, sese, sete, otto, nove, dec, undiki, doiki, treiki, batordiki, bindiki, seiki, dec sete, dec otto, dec nove, 20, 30, baranta, quimbanta. Daí a palavra 100 é quento. Isso em nuorese. Em campinonense, muitas vezes ova cento também. Uma palatalização, uma influência do italiano, não sei exatamente. A gente tem cento em vez de quento. Aqui a estrutura da língua já, os pronomes. Dego e deo. Do latim ego, né? Mas talvez a preposição de no começo, eu não sei por que teve esse de no começo. Deo ou dego. Tue é você, tu. Isso, issa, né? Também do latim ipsa, ipsa, ipso, ipsa. Nós, bois, nós e vós. Issos, issasa, são eles e elas. Na forma objeto, né, você vê que tem mene e tene. Tem uma forma que ganha um ne, mene, tene. Isso só é similar ao romeno, né? Mine, tsine. Pemine, petzine. Cutsine, cumine, cumine. Né? Em sardo é com mecos, né? Pemine, né? Pemene, mene. De onde vem esse ne no final, não conheço, né? A forma átona, mi, ti, lu, nos, bos, los, las. Algumas outras formas, né? Quimecos é comigo. Quintecos ou cuntecos é contigo. Similar ao ibérico, né? Que tem uma repetição. Em latim, a palavra comigo era mecum. Que é a preposição me, que é o pronome, cum, que é a preposição que vinha depois do pronome. Mecum, comigo, mecum. No ibérico, no português e no espanhol, a gente tem o mecum. Repetiu a preposição com antes disso aí. Então tem duas vezes o com, me, com, comigo, né? Com, te, com, contigo. Em sardo também ocorreu isso.
Só em sardo, em português, em espanhol, em galego, que a gente tem essa... Mais um iberismo aí do sardo, né? Interessantíssimo isso aí. Os possessivos, nenhuma surpresa aí. Meu, meia, meus, meias, tuo, tuas, tuos, tuas, suos, suos, nostro, nostro. Segunda pessoa do plural, brosto, né? Brosto, brosta, brostos ou brostas. E o deles, né, é ipsorum. Ipsorum, do latim ipsorum, né? Desses mesmos. Interessante aí. A gente consegue ver o latim ainda. Eu não estudei a história dessa palavra, mas dava claramente que é do ipsorum. É o genitivo plural de ipsus. Ipsorum. O verbo ser. O verbo essere. No sardo nuores. Deus soe, tu essese, isso est. Nós semos, vós sesis, isso suno. O passado imperfeito é estranho, né? Que parece que ser derivado do antigo passado perfeito das línguas latinas, que é fui, foi, né? O imperfeito seria era. No italiano, no espanhol, no português, a gente tem era, eram, éramos, eram. Essa forma aí que a gente vê fipo, fis, fit, fimuso, fisis e fini seria equivalente ao era, eram, estava, estavam. Então é imperfeito, mas eu não sei por que pegou o perfeito, né? A forma com F das línguas latinas e formou isso aí, né? Subjuntivo sia, siet. E também tem um imperfeito subjuntivo, gerundo, essende. O passado perfeito, assim, em sardo, é sempre feito com auxiliar, mas o participo passado como italiano. Inclusive, o auxiliar varia. Se o verbo for mais passivo, se o verbo tiver um sujeito não agente, o auxiliar é o verbo essere. Se o verbo tiver um sujeito agente, os verbos transitivos e os verbos inergativos, eles têm um auxiliar avere, que é o verbo ter. Como em italiano, io ho lavorato, ma io sono caduto. Ou em alemão também, né? Ich bin gefallen, mas ich habe gearbeitet. Essa alternância do auxiliar também, que ocorre no italiano, ocorre também no sardo. Eu não sei até que ponto é idêntica, mas é bem parecida, pelo que eu vi. O verbo aere, que é o verbo ter. Apo, eu tenho. As, at, amos, ases, ano. Ana, né? Eles têm. Aio, aias, aiat, eu tinha. Apa, que eu tenha. Né? O verbo, como eu falei, o verbo avere, aere, do sardo faz o futuro, né? Então, apo a cantare, eu cantarei. Aqui o verbo kirkare, que é o verbo procurar, em norueguês. Kirko, kirkasa, kirkata, kirkamuso, kirkaise, kirkana. Né? A gente tem, então, uma conjugação muito latina que preserva a terceira pessoa. Na terceira pessoa tem o Tzinho ainda. Só o sardo preserva esse Tzinho. Né? Fora esse T, só é preservado naquela forma interrogativa do francês, né? Atil, e atil, ele tem. Atil, ilá ele tem, mas a versão quando você inverte ilá, ele tem. Tem ele, fica at-il, o T do antigo habet, volta à vida no francês. Por incrível que pareça, porque o francês é a língua latina menos conservadora, é o contrário do sardo. Mas o francês tem uma instância em que o T da terceira pessoa de um verbo é mantido, né? Fora isso não tem. O italiano não tem nada, o romeno não tem nada, o ibérico não tem nada. O verbo finire ao contrário do que acontece em italiano, em catalão, em romeno, em francês. Esses verbos em ire não tem aquela extensão auxiliar, aquele sufixo extensivo, né? Aquele sufixo interno, isc, que a gente tem em italiano. Finire é finisco. Eu não falei o fino, é finisco. Finisco, tu finisce, lui finisce. Daí nas formas arrisotônicas não tem a finiamo, finite. Na terceira pessoa plural, finisco, não, de novo. Então, no norueguês aí é do tipo ibérico. Só as línguas ibéricas também não tem esse sufixo, essa extensão da conjugação em ire. Né? No português a gente não tem finisco, não tem o equivalente a isso, porque essa extensão foi incorporada ao verbo. A gente tem acontecer, anoitecer, esse esser é a evolução dessa extensão que foi preservada, só que no ibérico ela foi incorporada todo o paradigma verbal, ela foi incorporada a raiz verbal já, não tem sem, né? No sardo, aí mais uma característica ibérica do sardo,
Fino, finis e finiti, finimuso, finias e finini. Não tem finisco. Né? Alguns outros verbos interessantes em sardo. O verbo ir do sardo é andare. Só que não tem nenhuma forma irregular, é um verbo regular, não mistura com o verbo vadere, como acontece com o italiano, por exemplo, né? Que io andare, mas é io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno, né? Em italiano. Em sardo é deu ando, andas, andat, andamos, andatis, andana. Né? Não tem, é um verbo regular, só tem a raiz anda mesmo, andare. Podere, verbo poder, poto, podese, podete, podimus e podedes, podeden. O imperfeito podia, ou podias, podia, podíamos. Aí também é diferente do italiano, né? Que seria potevo. Não tem esse V que o imperfeito faz em italiano. Aí é uma conjugação que bate bastante com o ibérico, né? Não só com o ibérico, mas também com o catalão. Para quem não sabe, o catalão não é uma língua tecnicamente ibérica, é uma língua do tipo francês, ao norte aí dos Pirineus, né? Originalmente ela veio da região do Provençal, né? Venere é o verbo venire, o verbo vir. Venio, venzo, benis, benit, benimus, benizes, benini. A participação passada é benio ou benido. Tenere, o verbo ter. Tengio, ou segurar, em sardo é mais como segurar, manter, né? Tengio, tende, tenet, tenimus, tenies, tenen. Ponere, pongio, pones, ponet, ponimus, ponese, ponene. O verbo pôr. Participo passado posto. A comparação do adjetivo é feita com prusso, que é mais, a evolução do plus, latim plus, né? Più no italiano, né? O plus no francês. Pruso forte e tene, mais forte que você. Né? Deus seu, pruso forte e tene, eu sou mais forte que você. Então eu espero que essa descrição do sardo deu um trabalho desgraçado a pesquisar isso aqui. As fontes são muito confusas. São muito difíceis, né, de pesquisar. Não existem gramáticas realmente muito bem elaboradas da língua sarda, é difícil de encontrar. Mas quem quiser, entre em contato, que eu posso mandar os PDFs que eu tenho. E como eu falei no vídeo, né, você entra em contato para aprender italiano comigo, latim, espanhol, francês, grego antigo, grego moderno, russo, alemão, sueco, inglês, obviamente. Sob consulta outras línguas que eu conheço. E também na minha mentoria, né, online, eu ensino para você online, e também entre em contato aí com o dicionário temático. Acesse o link do meu dicionário temático, porque eu tenho aqui, na verdade, um material didático muito único, muito próprio, né, um material didático que eu desenvolvi para o meu sistema de ensino. E se você entrar na mentoria, você vai desfrutar de todo esse universo de conhecimento que eu estou construindo aqui na internet. Então, você que quer realmente mergulhar nos segredos da linguística, né, da linguística histórica, da sintaxe, da morfologia das línguas do mundo, entre em contato. A gente faz um plano de mentoria individual para você e você realmente vai passar a desfrutar desse conhecimento que eu tenho, né, aí no conforto da sua casa pela internet. Né? A gente se fala pelo Telegram, se fala pelo WhatsApp. E tem uma página online de conteúdo que eu passo para vocês, onde vocês vão ficar com uma série de atividades para desenvolver, e a gente vai corrigir durante a chamada essas atividades por escritas que eu vou passar para vocês na mentoria, né? Então até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever, ativa as notificações do sino, né? Para você sempre saber quando chega um vídeo novo aqui no canal. E me diz o que você achou do vídeo, quais vídeos você quer conhecer aqui, gostaria de ter aqui no canal, de ver quais línguas, quais assuntos de linguística você queria ver no canal, e a gente se vê então no próximo vídeo.